Bem, pessoal, estamos de volta e vamos então prosseguir no estudo da reparação dos danos. Aqueles eventualmente que estejam acompanhando pelo curso de Direito Civil poderão fazê-lo. Eu estou no capítulo 43, exatamente, já é o capítulo 43, quase no finzinho do volume 2 do Manual de Direito Civil, né? E ali vocês encontrarão muita coisa do que eu estou falando hoje e do que vou falar agora nesse segundo bloco, né? Então, o estudo da reparação de danos, como vocês podem perceber, é um estudo que dialoga e se relaciona com vários elementos que nós estudamos durante o semestre. Eu apontei para vocês aqui, no bloco anterior, os elementos principais, que são os elementos que identificam a responsabilidade subjetiva e a responsabilidade objetiva, a responsabilidade negocial e a responsabilidade extranegocial. É o capítulo 43, Daniela, tá bom? Então, eu espero que vocês agora, munidos desses elementos, vocês consigam acompanhar a matéria bem, porque agora nós entramos num ponto em que é o ponto em que temos que pensar juridicamente, totalmente juridicamente. E percebam vocês como essa matéria acaba sendo importante e acaba repercutindo sobre outras disciplinas no direito. Responsabilidade civil é uma matéria que dialoga com todas as áreas do direito, mesmo com o direito penal, por conta das teorias da responsabilidade, embora cada uma tenha suas peculiaridades, como a gente já conversou aqui. Bem, vamos então conversar um pouquinho sobre a ideia da reparação de danos, olhando mais especificamente para algumas questões. Primeiramente, o que é indenizar? Quando a gente fala em indenizar alguém, nós estamos falando em tornar alguém indene, isto é, tornar alguém livre daquele prejuízo que sofreu. Indenizar, então, significa prestar o equivalente. Qual que é o ideal? O ideal é, se uma pessoa destrói uma janela do vizinho, que essa pessoa recoloque essa janela, contratando uma outra pessoa para fazer o serviço de recolocação da janela. Então, tornar a pessoa que é vítima indene, isto é, livre do prejuízo que foi causado. Isso é indenizar. Indenizar, então, é prestar o equivalente para que ocorra essa liberação da vítima quanto ao dano que ela própria sofreu. Isto é algo que realmente não se faz pura e simplesmente por uma restituição ao estado anterior. O ideal é que a reparação de dano levasse a vítima ao status quo ante. O ideal é que se pudesse fazer com que a vítima viesse a ter toda a sua situação completamente restaurada. Muitas vezes isso, no entanto, não é possível. Como é que eu vou restaurar uma vida que foi perdida por conta de um acidente de trem? Como é que eu vou restaurar um braço que acabou sendo extremamente lesionado ao ponto de ter sido amputado por conta de um acidente de carro? Como é que eu vou indenizar a honra de uma pessoa porque o nome dela foi confundido com o de outra pessoa e por conta disso ela ficou com uma má reputação na praça? Os direitos da personalidade, que vocês já estudaram no primeiro semestre, eles não são passíveis de valor econômico, eles não têm um valor econômico. Eu sei quanto custa um carro, eu sei quanto custa uma janela, eu sei quanto custa uma mesa, quanto custa muitas vezes um quadro, uma joia, ainda que raros, ainda que infungíveis, mas não há valor econômico nos chamados
bens extrapatrimoniais, ou, se vocês preferirem, os chamados direitos da personalidade. Então, se não há um valor econômico nos direitos da personalidade, não tenho condições também de restituir a situação desses direitos ao estado anterior. Eu posso, quando muito, compensar a vítima pelos prejuízos por ela sofridos. Então, nós temos que entender uma coisa. O ideal seria que houvesse a restauração, né? Restauração da vítima ao seu estado anterior. Isso, às vezes, nem sempre, mas às vezes é possível quando falamos em danos patrimoniais. Então, quando falamos em danos patrimoniais, é possível, às vezes, isso. Mas quando falamos em danos morais, não há como se obter essa restauração. O que há, quando muito, é se fazer uma compensação. Então, claro, o agente ele tem que ser apenado pelos danos patrimoniais e pelos danos morais que ele cometeu. Mas eu não consigo, muitas vezes, no processo de reparação de danos, fazer aquilo que, infelizmente, não tem uma solução no mundo dos homens, que é restaurar uma vida, que é tornar um braço completamente funcional como era antes, e assim por diante. Então, quando não há condições de se recompor a vítima ao seu status quo ante, isto é, a sua situação original antes dela sofrer o dano, quando não é possível se fazer isto, eu tenho que arcar com a indenização pelo equivalente. Nos danos patrimoniais, eu consigo chegar a um equivalente sem maiores problemas. Eu consigo descobrir quanto é que custou uma determinada peça que foi quebrada. Às vezes, até mesmo com relação a algumas peças, pela raridade delas, não há como se restaurar esse tipo de peça. Às vezes há. Quando há condições de se restaurar, a preferência do direito civil é se buscar a restauração. Por isso que eu coloquei a palavra restauração. É se buscar a recomposição da vítima à situação jurídica anterior. Conduzi-la à situação jurídica anterior. Quando isso não é possível, vamos para a indenização. A indenização poderá ser pelo equivalente quando aquele bem tem um valor economicamente apreciável. Mas vida, corpo, saúde física, saúde psíquica, liberdade, intimidade, identidade, honra, o direito moral de autor, essas coisas não têm valor economicamente apreciável. Logo, essas coisas apenas poderão ser indenizadas por um sistema de compensação, como eu coloquei aqui no chat. Então, com relação aos danos morais, eu não tenho um valor da vida. Com relação aos danos patrimoniais, eu posso ter ou não o valor da obra de arte. Isso tem que ficar muito claro para que a gente entenda a diferença entre indenização pelo equivalente e a indenização por compensação. Tá? A indenização por danos patrimoniais, ela é uma indenização que busca equivalência. A indenização por danos morais, ela não consegue encontrar essa equivalência jamais. Então, ela serve como uma pena civil, como é a consequência de qualquer responsabilidade civil, mas ela acaba levando a uma indenização por compensação. É uma forma que o direito encontra para compensar uma situação que não há como ser totalmente remediada, que não há como ser totalmente restaurada. Mas lembre-se, há uma diferença forte entre danos patrimoniais e danos morais.
Os danos patrimoniais, eles são relativos a bens que têm valor economicamente apreciável. Os danos morais, eles são relativos à violação de direitos da personalidade. Bem, qual que é o grande princípio que é aplicado no direito civil e no direito do consumidor contemporâneos para se trabalhar com indenização? O princípio é o princípio da reparação integral do dano. Princípio da reparação integral do dano. Estou escrevendo aqui para vocês. O que trata esse princípio? Para o direito civil, então isso não acontece em todas as áreas do direito, só em algumas, e para o direito do consumidor, nós temos como regra o princípio da reparação integral do dano, segundo o qual a vítima deverá ser totalmente ressarcida pelos prejuízos que sofreu. Então, o ressarcimento em favor da vítima é total. Isso significa que a regra do direito civil e do direito do consumidor, estou falando aqui em direito do consumidor porque a regra é a mesma, tá? Exatamente a mesma. É a que a vítima do dano tenha total reparação dele. Ou seja, não há tetos indenizatórios. Somente haverá teto indenizatório quando expressamente uma lei posterior ao Código Civil ou ao Código de Defesa do Consumidor nas relações de consumo assim estabelecer, e apenas para aquele caso específico. O João Gabriel está falando, os bens infungíveis entram na indenização por equivalência? Sim, João, podem entrar. O grande problema da indenização por equivalência está em se eu consigo encontrar o valor econômico daquele bem ou não. Então, bens materiais comumente têm valor econômico, quando estão, obviamente, disponibilizados no comércio jurídico. Mesmo os bens mais raros, como vinhos, como obras de arte. Já os bens da personalidade, que são os direitos da personalidade, não. Então, tanto os bens infungíveis quanto os bens fungíveis podem ser indenizados por equivalência, sim. Tá? Bem, com relação aos tetos indenizatórios, voltando. Os tetos indenizatórios, então, são fixações legais que limitam o valor da indenização a ser paga. Esses tetos indenizatórios, eles existem para determinadas situações, como, por exemplo, o pagamento de indenização no transporte aéreo. E aí há uma discussão que eu vou conversar com vocês na semana que vem, se a indenização por perda ou destruição de bagagem no transporte aéreo, ela deve ser total ou ela deve ser limitada, já que nós temos, sim, diploma internacional, lei que foi internalizada no Brasil a partir de um tratado internacional que limita o pagamento de indenização por danos patrimoniais de passageiros em transporte aéreo. Então, aí nós temos que discutir isso. Agora, a regra, volto a insistir, é a de que vigora o princípio da reparação integral do dano. Ok? Bem, esse princípio da reparação integral do dano, ele trabalha com fundamentalmente 3 rubricas que nós já conversamos e que, inclusive,
foi objeto de questão na prova de vocês, nessa avaliação multidisciplinar. A primeira rubrica, que é a rubrica da indenização por danos patrimoniais, a reparação por danos patrimoniais, que abrange os danos emergentes e os lucros cessantes. E a terceira rubrica, no caso, porque uma é danos patrimoniais por danos emergentes, a outra é danos patrimoniais por lucros cessantes. E a terceira rubrica, que é a da chamada indenização por danos morais. Então vamos reprisar o que são esses danos. Primeiramente, o dano patrimonial é o dano de natureza econômica. Todo bem que tem valor economicamente apreciável no mercado, seja bem fungível ou infungível, como o João Gabriel perguntou, seja bem móvel ou imóvel, ele se sujeitará, então, a um equivalente patrimonial. E esse equivalente patrimonial acaba sendo o ponto de partida para fins de fixação de indenização. A chamada reparação por perdas e danos é a expressão tipicamente voltada para a reparação por danos patrimoniais. E fala-se em perdas e danos porque as perdas e danos abrangem os danos emergentes e os lucros cessantes. O que é que são danos emergentes? Danos emergentes são os prejuízos que ocorreram por conta da conduta do agente. Esses prejuízos, então, eles acabam sendo avaliados pelo simples fato da redução patrimonial que a vítima sofreu pela conduta do agente. Qual é a redução patrimonial que a vítima sofreu pela conduta do agente? Então, naquele exemplo do primeiro bloco, a vítima de atropelamento, falando patrimonialmente, não falando da lesão física, porque a lesão física é dano moral. Falando patrimonialmente, se ela teve que pagar as despesas médico-hospitalares, ela teve um prejuízo econômico, que levou à redução do seu patrimônio. Então, por conta da conduta do agente, ela teve a redução do seu patrimônio. Então, o dano emergente, na realidade, se refere a uma comparação entre o patrimônio que a vítima tinha antes do dano que ela sofreu e como ficou o patrimônio com o dano que ela sofreu. É isso que trabalham os danos emergentes. Os danos emergentes não trabalham com o patrimônio futuro que ela vai ganhar. O patrimônio futuro que ela iria ganhar, mas que não ganhará por conta do dano que ela sofreu, integra a rubrica dos lucros cessantes. Vamos dar um outro exemplo que, inclusive, revela isso e que, de certa forma, já havia mencionado também na nossa aula da semana passada. Vamos supor que, na realidade, a vítima seja uma pessoa que não é pedestre, mas é uma pessoa que está de carro, ela atravessa o sinal verde, mas ela sofre a colisão com um veículo conduzido por um motorista embriagado que atravessa o sinal vermelho. Ela tem, então, como danos patrimoniais, não apenas eventuais despesas médico-hospitalares, mas também tem como danos patrimoniais os danos causados ao seu veículo, obviamente. Então, mais danos patrimoniais, percebam vocês. É a comparação como era o patrimônio da vítima antes, como ficou o patrimônio da vítima depois. Agora, tanto o pedestre, se ele tem que ficar afastado alguns dias do seu trabalho, como, nesse segundo caso, o motorista vitimado pela colisão causada por outro motorista que estava bêbado, se ele tem que ficar afastado dos seus dias de trabalho, ele terá lucros cessantes, isto é, deixará de ganhar aquilo que ganharia normalmente se não tivesse sofrido prejuízo. Então, os lucros cessantes, eles não olham para o patrimônio que a vítima já tinha. Os lucros cessantes, eles têm como ponto de análise o patrimônio que a vítima certamente ou com grande probabilidade
receberia, mas não receberá porque terá que ficar afastada durante algum tempo sem exercer a sua atividade de trabalho. Então, os lucros cessantes dizem respeito não ao patrimônio que existia e foi reduzido. Isso são danos emergentes. Dizem respeito ao patrimônio que entraria com certeza ou com forte probabilidade. Então, se nós pegarmos essa rubrica, então, as chamadas perdas e danos, lembre-se, estamos trabalhando com danos emergentes e com lucros cessantes. Todos são de natureza patrimonial. Nenhum deles diz respeito à lesão física sofrida pelo pedestre, no nosso exemplo do atropelamento, ou sofrida pela vítima que conduziu o seu carro, se ela eventualmente veio a sofrer danos físicos e teve que também ir para o hospital. Tá? Bem, feita essa separação entre danos emergentes e lucros cessantes, a gente tem que conversar aqui uma outra coisa. A questão dos danos morais. Bom, com relação a danos morais, conforme eu estou frisando já há muito tempo com vocês, estou me referindo a uma violação de direitos da personalidade. Os direitos da personalidade, eles têm como fundamento o direito à vida. Então, o direito à vida, obviamente, uma vez violado, é porque a vítima faleceu. O falecimento da vítima acaba gerando a indenização por danos morais em favor dos herdeiros dela. Então, a indenização por morte. E atenção, pouco importa se a vítima trabalhava ou não trabalhava, se a vítima era capaz ou era incapaz, os danos decorrentes da morte são ressarcíveis em favor dos herdeiros da vítima que morreu. Tá? Ah, mas a vítima só era uma criança, pouco importa. Cabe indenização por danos morais em favor dos pais. Ah, mas a vítima era um senhor de 80 anos de idade e já estava senil. Pouco importa. Cabe indenização por danos morais em favor dos filhos. Então, para ficar muito claro para vocês que na indenização por danos morais não se discute capacidade laboral ou riqueza da vítima. O que se discute é o direito da personalidade que é afetado. Percebam vocês, então, que na indenização por danos morais, o que a gente tem que estabelecer é se esse prejuízo é um prejuízo que configura violação a direitos da personalidade ou não. Bem, então o direito à vida é o fundamento dos direitos da personalidade. E apenas lembrando, nós temos outros direitos da personalidade que, conforme a classificação preponderante da doutrina brasileira, é a dos direitos físicos. Eu gosto muito dessa classificação, que é uma classificação tripartite. É a classificação que eu adoto no volume 1º do meu manual. Os direitos psíquicos e os direitos morais em sentido estrito da personalidade. Quais são os direitos físicos da personalidade? O direito à integridade física, que é o direito à saúde física, o direito ao corpo, ao uso do corpo e às partes separadas do corpo, o direito de imagem, que é a imagem física, vocês estão me vendo aqui como imagem. Meu direito de imagem não pode ser violado por ninguém. Não pode ser utilizado indevidamente para fins de exploração econômica. Sem a minha autorização, assim como a de nenhuma outra pessoa pode. O direito à voz, que é um direito físico da personalidade. O direito ao cadáver, que é considerado um direito da personalidade, cabendo aos herdeiros do decujus a proteção do cadáver e das partes separadas do cadáver. Esses são os principais direitos físicos da personalidade. Os principais direitos psíquicos da personalidade são o direito à liberdade em todas as suas variadas categorias, apenas lembrando que a nossa liberdade sempre encontra limites na nossa responsabilidade, que é um tema bastante debatido hoje em dia por conta das fake news e por conta dos discursos de ódio.
O direito à intimidade, que compreende também a chamada privacidade, e isso é algo também muito discutido hoje em dia por conta da sociedade da informação. E ainda o direito à integridade psíquica, que é o direito à saúde psíquica. Esses são os principais direitos psíquicos da personalidade. E, por fim, os direitos morais da personalidade em sentido estrito, já que esses três direitos, essas três categorias, a dos direitos físicos, a dos direitos psíquicos e a dos direitos morais, são consideradas em sentido lato, protegidas contra danos morais. O STJ se utiliza de uma expressão que eu acho bastante interessante, que vem do direito europeu. Ao trabalhar com danos morais, ele também se utiliza da expressão danos biopsíquico-morais. Eu gosto dessa expressão. A ministra Nancy Andrighi, que é ministra do STJ, se utiliza com uma certa frequência dessa expressão, o ministro Paulo de Tarso Sanseverino também. Que é a expressão que significa os danos morais em sentido amplo. Então, os danos morais em sentido amplo compreendem os danos físicos, os danos psíquicos e os danos morais em sentido estrito. Quais são os danos morais em sentido estrito? São o direito à identidade, que é o direito ao nome, ao sobrenome, ao apelido e assim por diante. Isso compreende também a razão social da pessoa jurídica, né? O direito à honra, aí estou me referindo tanto à honra objetiva quanto à honra subjetiva. Apenas lembrando, a honra objetiva diz respeito a fatos indicados pelo ofensor que constituiriam calúnia ou difamação, porque na verdade não existiram dessa maneira que o ofensor diz que existiram. Então isso é violação da honra objetiva. Já a honra subjetiva diz respeito a expressões de menosprezo, de redução da pessoa perante a sociedade, como chamar uma pessoa de piranha, de galinha, ou de corrupto, de corrupta e assim por diante. Bem, essas expressões, então, dizem respeito à honra subjetiva porque elas não retratam um fato objetivamente considerado. Se há um fato objetivamente considerado que não corresponderia à verdade, há violação da honra objetiva, ou por calúnia, falsa acusação de crime, ou por difamação, falsa acusação de ato contrário à moralidade. E temos também o chamado direito moral de autor, que é o direito extrapatrimonial que todo criador de obra estética possui, com relação ao seu livro, à sua música, à composição musical, à trilha sonora de um filme, à interpretação no teatro, no cinema ou na televisão, o direito de arena do jogador de futebol ou do sambista na escola de samba e assim por diante. Tudo isso diz respeito a direitos da personalidade. Então, o uso indevido desse direito à personalidade, de qualquer um deles, enseja a indenização por danos morais. Bem, percebam vocês, então, que o quadro está bem disposto agora, creio eu, na cabeça de todos. Está mais compreendido de forma mais específica ainda quando há uma indenização por danos morais, quando há uma indenização por danos patrimoniais, e agora temos que trabalhar com o repertório da reparação de danos. Bem, vamos tomar como exemplo, mais uma vez, a situação da pessoa que, por conta de um acidente, acaba sendo afastada do seu trabalho até se recuperar. Esta pessoa, claro, ela pode até mesmo, depois de algum tempo, pedir a pensão de natureza acidentária. Certamente vocês já ouviram falar isso. A pensão de natureza acidentária, ela não é objeto
de direito civil. Ela é uma pensão que é estudada como objeto do direito infortunístico, ou, se vocês preferirem, o direito que trata de acidentes do trabalho. Aqui, neste ponto, nós não temos, então, como estabelecer uma igualdade de condições. Pelo contrário, não há uma igualdade de condições. Na pensão de direito infortunístico, existe um critério que é estabelecido pela Seguridade Social de cada país, e o Brasil tem um Instituto Nacional de Seguro Social para o pagamento da pensão por acidente de trabalho, quando há um acidente de trabalho. Isto não se confunde com a pensão civil. A pensão civil ela é paga pelo agente que causou o dano. Não sei se já deu para perceber a diferença entre uma coisa e outra. Então, vamos conversar um pouco sobre esses critérios, encontrando o que é o quê. Vamos tomar como exemplo aquele caso que eu dei na prova multidisciplinar para vocês, agora aprofundando, indo além do que eu já tinha dado. O caso era o seguinte, havia uma colisão de veículos e o motorista, o taxista de um desses veículos, sofreu lesões físicas e teve que ficar também afastado para tratamento médico hospitalar por vários dias do seu trabalho. Já a passageira que estava no táxi, salvo melhor juízo, se não me estou confundindo com questão de outra turma, morreu. E ela tinha 2 filhos pequenos. Vejam a situação como é diferente quando trabalhamos com direito infortunístico e quando trabalhamos com direito civil. Vamos identificar os danos dessas pessoas que foram vitimadas pelo motorista de outro carro. Como nós já havíamos conversado, a responsabilidade, em regra, em acidentes de trânsito, ela é subjetiva. Então, o sistema de responsabilidade civil adotado é o sistema onde se deve analisar a culpa do agente. Pois bem, analisada a culpa do agente, ele deverá responder pelos danos causados. Toda a teoria da responsabilidade, ela tem que ser interpretada a partir do dano. Primeiramente, vamos identificar qual é o dano, então, sofrido pelas vítimas, já deixando de lado a análise da conduta do condutor do veículo que causou o acidente. O taxista sofreu lesões físicas. Então, se o taxista sofreu lesões físicas, ele sofreu danos morais. No caso, danos físicos. Mas ele também sofreu danos patrimoniais. Quais são os danos patrimoniais que ele sofreu? Danos emergentes, os danos do veículo, danos patrimoniais. O veículo que acabou sendo amassado, vai ter que ser consertado, mais eventuais despesas médico-hospitalares. Eu acho que com relação a isso já havia ficado claro com vocês, mas estou repetindo. Já com relação à passageira, temos os danos morais que ela sofreu porque ela morreu. Morte. Esses danos morais serão revertidos em favor dos filhos. Mas os danos patrimoniais, quais são os danos emergentes que ela sofreu? Dano emergente com relação ao dano causado, ao prejuízo causado? Nenhum. Porque não era o veículo dela, porque apenas o patrimônio do taxista é que sofreu prejuízos por conta daquele dano. Mas
ela tem lucros cessantes. Óbvio. Quais lucros cessantes? O que ela deixará de ganhar, porque morreu. E os herdeiros dela terão direito a isso. Herdeiros pedirão tanto a indenização por danos morais, como por lucros cessantes decorrentes da atividade de trabalho da passageira. Aí vem a situação. Vamos trabalhar, então, com a ideia a mais. Isso que eu estou falando para vocês é direito civil. E aí eu pergunto, é possível a fixação de pensão por acidente de trabalho do taxista nesse tipo de situação? É possível a fixação de pensão por morte da passageira do veículo? A resposta será afirmativa se houver, obviamente, o recolhimento e a observância da lei previdenciária vigente, tanto num caso como no outro caso. Vejam só como a situação fica bastante curiosa aqui. O que eu estou querendo dizer? Que é perfeitamente possível a acumulação, então, admite-se a acumulação de indenização por pensão civil e por pensão acidentária ou infortunística. É isso que eu estou falando para vocês. Porque a pensão do direito acidentário ou do direito infortunístico, ela é fixada segundo as regras do direito acidentário ou do direito infortunístico. E aí eu posso ter tanto a pensão por acidente, como é o caso do taxista no exemplo que eu dei, como a pensão por morte, no caso da passageira. Civilmente, o que nós temos é o que nós conversamos já. A indenização por danos morais pela morte da passageira, mais os lucros cessantes. Tudo em favor dos filhos da passageira. Sendo fixada a pensão civil, por morte civil, até a data em que ela completaria 65 anos, se viva estivesse. É a fixação da jurisprudência brasileira hoje. Além disso, os filhos terão direito à pensão previdenciária por morte. Então, percebam, a pensão infortunística e a pensão civil podem ser cumulativas. No caso do taxista, a mesma coisa acontece. O taxista será indenizado por danos patrimoniais pelo agente causador do dano. São os danos do veículo e os danos e despesas médico-hospitalares. Além disso, o motorista de táxi também será indenizado pelos lucros cessantes, correspondentes aos dias que ele estiver parado, pelo afastamento da sua atividade laboral, o que é calculado pela média do que ele recebia diariamente em determinado período que o juiz fixará no caso concreto. Pode ser nos últimos 90 dias, nos últimos 180 dias, no último ano. O que é possível ser aferido concretamente. São os lucros cessantes dele, já que ele não recebia o lerite, como no nosso exemplo a passageira recebia. E haverá condições, sim, além desses lucros cessantes, de ele obter a pensão por acidente de trabalho junto ao INSS. Então, percebam vocês, vamos repetir, é cumulável a pensão civil e a pensão acidentária. Nós terminamos o nosso encontro de hoje, espero que tenha sido útil para todos e até a nossa próxima oportunidade, pessoal. Um grande abraço para todos.